técnico Felipe Luiz hoje tem à sua disposição dois grandes jogadores, os meias, o uruguaio De La Cruz e também o uruguaio Arrascaeta, que foram poupados no Fla-Flu. Não se sabe se eles vão ou não começar jogando, tudo indica que sim. Sétima rodada esse jogo, como eu disse, é atrasado. Vamos aqui para terminar as prováveis escalações das duas equipes. Flamengo, que é o mandante, o Felipe Luiz deve mandar a campo Rossi no gol, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira. Então a gente precisa ver o Flamengo também sob esses olhares. Há uma expectativa até de melhora em relação ao que foi o ano passado e as últimas temporadas, de recuperação de jogadores, de redução da taxa de lesão, porque isso aí era realmente um problema crônico no Flamengo. Foi feita uma mudança profunda de profissionais, de estrutura e de metodologia no departamento médico. Meus amigos, e hoje é dia de Flamengo e Botafogo, direto do Maracanã pelo Campeonato Carioca. E é claro, né, que a imprensa está repercutindo sobre os bastidores de como chega o Flamengo para esse clássico e também como chega o time do Botafogo. Vamos acompanhar a escalação do técnico Felipe Luiz e também a escalação do técnico Carlos Leiria, sem contar também os bastidores que serão falados aqui nesse vídeo agora, né? Os bastidores do Flamengo e também os bastidores do time do Botafogo. Lembrando que o jogo será logo mais no Maraca, e o Maraca vai tremer com essa partida, o Mengão podendo inclusive chegar à liderança do campeonato. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil, o link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram desse clássico entre Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Carioca. Roda aí, produção! Bom dia para você, Abel. Um beijo na Mari Pereira, abraço no Prof. Celso Zelt, no Breiler e também no Fã de Esportes. Hoje vamos ter clássico no Maracanã, jogo muito interessante, é jogo adiado da 7ª rodada da Taça Guanabara. A bola rola às 9h30 da noite para Flamengo e Botafogo. Por que esse jogo foi adiado? Porque tivemos o jogo decidindo a Supercopa Rei, a Supercopa do Brasil, lá em Belém do Pará, no Mangueirão, e o Flamengo levou a melhor, venceu por 3-1, hoje então é uma revanche. O Flamengo é o vice-líder da Taça Guanabara com 14 pontos ganhos, mas se vencer, assume a liderança, ultrapassa o Volta Redonda, que é o líder, no saldo de gols. Já o Botafogo, que hoje está fora do G4, em 6º lugar com 12 pontos ganhos, se vencer dá um pulo aí na tabela, inclusive ultrapassa o próprio Flamengo e assume a vice-liderança da Taça Guanabara. Os dois times vêm de resultados negativos, né? No clássico, Fla-Flu, empate de 0-0. E no jogo contra o Madureira lá em Cariacica, no estádio Kleber Andrade, o Botafogo perdeu por 2-0. Técnico Felipe Luiz hoje tem à sua disposição dois grandes jogadores, os meias, o uruguaio De La Cruz e também o uruguaio Arrascaeta, que foram poupados no Fla-Flu. Não se sabe se eles vão ou não começar jogando, tudo indica que sim. Alexandro é o desfalque, lateral esquerdo, está fazendo fisioterapia. Ele teve uma lesão no joelho esquerdo. A dúvida é se joga o Ayrton Lucas na lateral esquerda, também com dores no joelho, ou se entra o Danilo. Se jogar o Danilo, o Flamengo terá uma linha de 3 zagueiros. No Botafogo, o técnico interino Carlos Leiria, Botafogo ainda não tem um técnico substituto para o Arthur Jorge, tem desfalques. Bastos, zagueiro, continua lesionado. Também o Arthur, atacante, que mal estreou, já está lesionado, uma lesão muscular na coxa esquerda. Rafael Lobato deve ser o substituto. No lugar do Bastos, deve jogar improvisado o volante Danilo Barbosa. E o David Ricardo, que foi contratado ao Ceará, não tem condições de jogo, poderia ser o substituto do Bastos, mas ele não estava regularizado, não estava inscrito na 7ª rodada. Esse jogo, como eu disse, é atrasado. Vamos aqui para terminar as prováveis escalações das duas equipes. Flamengo, que é o mandante, o Felipe Luiz deve mandar a campo Rossi no gol, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira, né? A linha de 3 zagueiros seria optar por essa linha. Pulgar ou Everton Araújo ali na volância, primeiro volante. De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, completando o meio de campo. Wesley ou Plata, se o Wesley jogar vai ser um ala direita, ou então o Plata. Na frente o Bruno Henrique mais no comando do ataque e o Michael pela ponta esquerda. O Botafogo, do técnico interino Carlos Leiria,
Deve começar o jogo com o John no gol. Uma dúvida no lateral direito, aí é uma disputa por posições. Matheus Ponte ou Vitinho estão brigando por essa lateral direita. Vitinho era o titular no ano passado. Danilo Barbosa, Alexander Barbosa e outra dúvida, Alex Telles ou Cuiabano na lateral esquerda. Meio de campo com Gregory, Marlon Freitas e Savarino. Na frente, o Rafael Lobato, Igor Jesus e o Matheus Martins. Tem tudo para ser um grande jogo de futebol. Botafogo quer se vingar dessa derrota aí na Supercopa Rei, Supercopa do Brasil. O Flamengo quer assumir a liderança da Taça Guanabara. Voltamos aos estúdios aí, Abel. Obrigado, Cícero Melo, ao vivo lá do Rio de Janeiro, com informações do grande clássico Flamengo e Botafogo. Trouxe informações, trouxe também a provável escalação, Mari, para esse jogo de logo mais. Pois é, e a gente vê ali que as duas equipes têm as suas ausências, têm os seus problemas. E os do Flamengo, esses problemas, eles parecem ser muito mais fáceis de serem resolvidos, né? Porque se você desmonta a sua linha de 4 para uma linha de 3, contando com a presença do Danilo, acho que a contratação dele já incluía essas possíveis possibilidades, né? Essas baixas que o Flamengo poderia sofrer de laterais, inclusive. Ele já teve as suas amostras entrando no lugar ali dos zagueiros e agora o Felipe Luiz tendo essa possibilidade de acionar um novo sistema por conta das ausências do lado esquerdo. E aí vai ser muito interessante se de fato isso acontecer, porque a gente vai poder ver o Danilo atuando nessa função, o Flamengo mobilizado para isso, tem qualidade nos pontas, então pode apostar num Wesley mais avançado, De La Cruz e Arrascaeta podendo atuar juntos nessa temporada, com o De La Cruz mais aberto, mas tem muita liberdade, né, para circular. O Gerson, que, enfim, não tem nem o que dizer, jogando do lado direito, esse meio direito funciona muito bem. O Botafogo, ele ainda... É muito difícil a avaliação do Botafogo, porque não tem treinador, o Textor já, principalmente depois que perde a Supercopa, já se mostrou muito ausente, né, desse campeonato carioca, então parece, de fato, não se importar muito com os resultados que o Botafogo vem apresentando. Fez um jogo muito ruim contra o Madureira. A Madureira foi muito superior. Fica só, de fato, aquele lampejo contra o Fluminense, que vai bem e vence, mas depois o que sofre na Supercopa com a intensidade do Flamengo, mostrando, de fato, ali problemas defensivos. Foi muito mal o Botafogo na Supercopa. Então, é muito difícil fechar uma análise do que é esse Botafogo nesse início de temporada, porque partindo do próprio dono da SAF ali, de fato, o campeonato carioca não importa. Pode até dar Botafogo, pela força da raiva, até porque já perdeu um força título. Do ódio. Do ódio, né? Já perdeu um título para o Flamengo. Mas o Flamengo, assim como já aconteceu no caso da Supercopa, está mais bem preparado. Tem mais de onde tirar. No campinho do Botafogo, me chamou a atenção nas duas laterais, há dúvidas, mas há boas reposições. O que não acontece no caso da zaga, que vai ter que improvisar, e principalmente lá na frente, né? O Arthur chega como uma reposição e o Botafogo não pode contar com essa reposição para esse jogo. Então, o Botafogo tem mais problemas, o Flamengo também tem problemas, mas tem mais soluções e está mais bem preparado para esse jogo. A gente sabe que a história dos clássicos Botafogo e Flamengo nem sempre é assim. Tem muita superação. Em geral, superação por parte do Botafogo. Isso pode acontecer hoje, mas acho que não é a tendência. A tendência é o Flamengo se impor, mesmo essa questão do desfalque na lateral esquerda. Me chama a atenção o Ailton Lucas não estar bem, porque do Fla-Flu, o único lance que prestou naquele jogo aconteceu no finzinho, um cruzamento dele pro Cebolinha. Ele me parecia atleticamente bem, isso me surpreende, esse problema do Flamengo aí por aquele lado. Breler. O que preocupa no Botafogo, além, né, da ausência ainda de um técnico permanente para a temporada, é o fato de restarem só 2 semanas para o fechamento da janela e o elenco do Botafogo está tão incompleto. De fato, esse não é um elenco de um campeão da América, de um campeão brasileiro. De olhar para a temporada e imaginar que o Botafogo vai sustentar o mesmo nível de competitividade com esse elenco, e aí já ponderando os desfalques, o Botafogo está muito atrás e falta pouco. E mesmo que ainda tenha a possibilidade da janela do Mundial de Clubes específica para isso, o Botafogo pode guardar uma gordura ali para tentar ser um pouco mais agressivo, mas precisa de mais gente, precisa de jogadores
E a falta de um técnico, naturalmente, atrasa esse planejamento e pode deixar o Botafogo numa situação complicada. 40 dias perdidos para ele. E porque quanto mais se aproxima da janela, mais poder de barganha ganha quem está do outro lado da negociação. O clube vai se enfraquecendo, porque esses jogadores passam, de certa forma, e até se é um jogador que não está livre no mercado, aí tudo bem. Mas, geralmente, esses jogadores estão vinculados a um clube e esse clube ganha um poder de pedir mais e a gente tem visto o Textor até mais ponderado nesse aspecto financeiro, né? Sendo muito cauteloso. Então, não é só pela situação do Flamengo. O Flamengo já entra com um elenco muito robusto, ainda mais com o reforço de Danilo, até o reforço interno de Everton Cebolinha, Luiz Araújo, mas não é essa comparação que tem de ser feita. A comparação é o Botafogo, com esse elenco, será capaz de defender o título da Libertadores ou defender o título brasileiro? Eu vejo que não. Ou ir bem no Mundial de Clubes? Não, está muito evidente que falta muito em relação a preenchimento, a profundidade de elenco. Talvez esses 2, 3 jogadores que elevem o nível só cheguem no meio do ano, mas para esse início de temporada, até para que o trabalho do técnico ande, o Botafogo precisa encorpar mais. E aí a gente vê, por exemplo, quando perde o Arthur, vai jogar o Rafael Lobato, que é da base, um jogador que ainda não está pronto para esse nível de entrega. Perde o Bastos, tem de improvisar o Danilo Barbosa. Então, o Botafogo perdeu muitos jogadores. É só a gente ver quem é o destaque da temporada do Botafogo, é o Patrick de Paulo. Acaba sendo um reforço, né? Porque ficou muito tempo lesionado, mas ainda assim... Distante do que foi o Botafogo na temporada passada. Exato, e o Botafogo perdeu jogadores que eram úteis justamente na reposição. Olha, o jogador está lesionado, o jogador não pode atuar, tem ali uma opção viável, como era o Tietê, como era até o próprio Tiquinho Soares lá na frente. Eduardo, jogadores que ali ajudam nesse aspecto. Hoje não tem. Hoje é tudo muito justo, com técnico interino. É natural que o Flamengo seja favorito mais uma vez e até essa possível variação do Felipe Luiz jogando com 3 zagueiros, aí pode ser um 3-4-3, se for o Plata lá na frente, ou um 3-5-2 se ele optar pelo Wesley, e aí no 3-5-2 ele pode até mesmo avançar um pouco mais o Léo Pereira. O Léo Pereira é um cara que já até jogou como lateral esquerdo no Flamengo improvisado, tem qualidade para isso, mas é um Flamengo hoje que tem muito mais opção técnica e opção de olhar para o banco e o técnico conseguir mexer. Isso fez diferença na Supercopa. O Felipe Luiz tinha à disposição jogadores com muito mais qualidade técnica do que o Carlos Leiria, que não é o técnico que pegou agora, é uma bucha, né, encarar o Botafogo nessa situação de remontagem total. Mas mesmo que tenha uma espinha dorsal do time, é muito complicado para o Botafogo fazer frente ao Flamengo, mesmo que a gente também pondere que o Flamengo é começo de temporada, alguns jogadores podem sentir desgaste de minutagem nessa altura da temporada, mas hoje é inimaginável não enxergar o Flamengo favorito, não só pelo que foi o jogo da Supercopa, mas por todas as lacunas no elenco do Botafogo. O próprio Danilo pode fazer a esquerda, não estava no nosso campinho, mas é uma outra opção que o Felipe Luiz tem. Agora, o Botafogo, além disso que o Breler falou, o Botafogo cortou na carne. A gente fala em reforços para mudar o patamar de qualquer time. O que aconteceu com o Botafogo é que ele perdeu jogadores que baixaram o seu patamar. Você perder de uma vez Almada, Luiz Henrique, o próprio Júnior Santos, que era um jogador importante, um 12º titular, não é fácil essa reposição. E é assustador porque o Botafogo não está se coçando nessa direção. O próprio caso do técnico, a gente fala, mas não tem o elenco ainda, mas como é que você vai montar um elenco? Você não sabe nem quem vai ser o técnico. Então, você vai montar um elenco com características que precedem o próprio técnico. Isso também não está certo. E está demorando, são mais de 40 dias. Eu ia falar, o texto já deixou claro que não tem pressa, que prefere fazer as coisas com calma. Mas não está demorando demais, professor? Eu acho que está demorando com essa impressão. Demais. Eu acho que está demorando muito. Tá? Não sei se é uma coisa meio mística, porque da última vez parece que o técnico veio com 44 dias. Hoje já é o dia 41. Então daqui a 3 dias... Não sei, o Botafogo tem essas superstições, né? Tem coisa do Botafogo,
tal. Eu teria resolvido em 7, que é o número do Botafogo. Ele está contando, Dá ele tá contando sorte em muito com uma a sorte, semana. né? Está contando muito com a sorte. De que vai chegar um treinador experiente, a assimilação vai ser imediata. A temporada passada, de fato, ela deixou muitos pontos, mas foi fora da curva, assim, uma temporada fora da curva, porque acertou em cheio no treinador, nos reforços, obviamente, com muito dinheiro em alguns, mas a assimilação foi muito rápida da ideia do Arthur Jorge. O Botafogo começou a emendar partidas, assim, que o adversário não via a cor da bola. Isso não quer dizer que a temporada agora vai ser igual. Assim, não quer dizer que no meio do ano esses reforços vão chegar e já vão entrar com, né, assumindo responsabilidade, desempenhando. Eu acho que o Textor, ele está bem preocupado ali com as outras questões dos outros clubes dele e ele está perdendo tempo no Botafogo. É um contexto totalmente diferente, porque essa turma toda que o Breler lembrou, que eram opções, eles eram as estrelas do ano anterior, em que as coisas deram errado. Era todo mundo titular e estrelaço. Tiquinho, Adrielson, Eduardo. Você não vê uma perspectiva, ainda que o Botafogo se reforce de última hora, você não vê uma leva que possa repetir isso. Ao contrário. Você nem sabe quem é o técnico. Nisso que eu me pego. Como é que você vai saber para que direção você vai? E o Flamengo, cada jogo que passa, tirando uma ou outra oscilação que é natural, ele vai dando mais a certeza de um ano muito competitivo e com possibilidades de títulos? Ou é muito cedo para falar isso, Mário? O Flamengo se encontrou. O Flamengo, enfim, tem uma diretoria profissional do futebol, coisa que não tinha. Se encontrou com um técnico e com o jeito que esse técnico joga, resultados à parte, a proposta do Felipe Luiz é a proposta que vem das arquibancadas, né? Nem temos mais arquibancadas, que vem das arenas, das cadeiras. Então, o Flamengo está em paz. Começou antes esse processo, utilizou um pedaço do ano passado. A Mari lembrou hoje do Vitória. É verdade, a gente sempre esquece do Vitória nesse contexto, né, Mari? A gente fala de Corinthians e Flamengo. Mas Corinthians, Flamengo e Vitória são 3 times que têm um residual muito importante do ano passado. O Flamengo tem tudo para ser feliz esse ano. Claro que a bola pune, pode acontecer de não ganhar tudo. Talvez nem deve ganhar tudo, porque é sobre-humano você ganhar as 3 competições. Esse ano até são 4, né? Porque tem o Mundial. Pode acontecer de não ganhar nada também. Provavelmente difícil, né? alguma coisa não vai ganhar, vai se dividir. O Flamengo, ele, nas últimas temporadas, nos inícios, ele viveu muito sobre uma memória afetiva, né? Era muito, mas esses jogadores já ganharam isso, mas esses jogadores já apresentaram isso. Então, a expectativa da temporada era muito baseada no que a equipe já fez em outros anos. 2019, um ano exatamente. que não acabou. Esse ano não. Esse ano é uma realidade já muito bem desenhada. Pode não conquistar, é bem verdade, mas já é uma realidade muito bem desenhada pelo Felipe Luiz. E que começa de fora do campo. A presença do Boto é uma presença diferente do jeito que o Flamengo era administrado. É mais profissional, né? Mais profissa. Mas é curioso, porque o que representa a grande esperança para o torcedor rubro-negro de virada de chave pode ser também o motivo da ruína. Porque essa diretoria, essa estrutura profissional ainda vai ser testada nos momentos de estresse. E esse momento vai existir. Em algum momento, o Flamengo do Felipe Luiz também vai oscilar, ele também vai ser questionado. Se perde hoje, já são 2 clássicos que ele perdeu na temporada. Também. Ele Mas- falou não isso ganhou, numa né? Porque não coletiva. perdeu. Mas acho que o Felipe Luiz ainda tem um bom crédito com a torcida do Flamengo. Mas em algum momento o Flamengo vai ter o seu momento, o seu pico de estresse. Seu inferno E astral. aí precisa ver como vai reagir o BAP, que em outros momentos, quando não estava sentado na cadeira, era dirigente apenas, foi muito atrapalhado com as palavras, foi muito impulsivo. O Boto, é preciso ver se realmente aquele discurso, quando falou, não, a escolha do Felipe Luiz foi minha, isso vai se concretizar na prática. Então, a gente precisa ver o Flamengo também sob esses olhares. Há uma expectativa até de melhora em relação ao que foi o ano passado e as últimas temporadas, de recuperação de jogadores, de redução da taxa de lesão, porque isso aí era realmente um problema crônico no Flamengo. Foi feita uma mudança profunda de profissionais, de estrutura e de metodologia no departamento médico. Então, tudo isso só vai ser testado, de fato,
num momento em que esses caras forem colocados à prova, que é diferente do momento em que jogadores e técnicos são testados. Então a gente tem essa ressalva em relação ao Flamengo. Mas dos clubes brasileiros que vão disputar o Super Mundial, o Flamengo de longe é o que gera mais expectativa hoje. Comparado a Palmeiras, Botafogo, Fluminense, pelos estágios em que estão, a gente olha para o Flamengo com um olhar de um time que pode surpreender e até mesmo encantar. E o olhar de fora, o olhar estrangeiro para esse Flamengo pode ser, olha, o Felipe Luiz, um grande técnico que está surgindo e se afirmando. E eu acredito que o Felipe Luiz tem essa percepção também. Para ele, o Mundial é uma grande oportunidade de se mostrar para uma vitrine mundial. Ele já é um cara que tem um nome muito forte pelo que fez na época de Atlético de Madrid, pelas ideias, e agora tem essa oportunidade de colocar essas ideias em prática num alto nível de competitividade como mundial. Então, pensando até na maneira como a temporada começa, não só por ter ganhado a Supercopa, mas pelo que fez no fim do ano passado, a mentalidade vencedora, de não relaxar, de sempre cobrar mais dos atletas, o Flamengo do Felipe Luiz até aqui gera muita expectativa e é natural, porque manteve o técnico do ano passado, que vingou num curto espaço de tempo, e esse técnico tem ideias que casam muito com o que a diretoria atual prometeu, que é um Flamengo moderno, com ideias ali profissionais e de um Flamengo que joga um futebol ofensivo. Até aqui, o Felipe Luiz tem entregado tudo que se esperava dele. Meus amigos, o Felipe Luiz até aqui realmente fazendo um ótimo trabalho. Inclusive está invicto na temporada, né? Ele ainda não perdeu no comando do time principal, tá? Ali, lógico, nessa temporada, né? A única derrota do Felipe Luiz até aqui no comando do Flamengo foi pro Fluminense. Ele que já tem mais títulos do que derrota, ganhou a Copa do Brasil e agora recentemente ganhou a Supercopa em cima do próprio Botafogo. Ou seja, ele tem 2 títulos e apenas uma derrota. Então até aqui realmente o trabalho do técnico Felipe Luiz é excelente. Vamos esperar, né, que continue assim. Essa, logicamente, é o nosso desejo, tá? Vamos ver o que o Flamengo, né, fará hoje. Lembrando que o Flamengo, no último confronto contra o Fluminense, deixou um pouco a desejar. Foi um jogo bem abaixo. Acredito que um ponto fora da curva. E aí, nesse confronto contra o time do Botafogo, há uma expectativa, né, de um Flamengo hoje mais ligado no jogo e um Flamengo mais forte, procurando, né, a vitória, até mesmo por conta ali dos 3 pontos que valem a liderança do Campeonato Carioca. E aí, o que você acha que vai acontecer nesse clássico entre Flamengo e Botafogo logo mais no Maracanã? Coloca aqui nos comentários, beleza? Vou deixar os créditos pro canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar a notificação no sino e deixar o like. O seu like ajuda demais o crescimento do nosso trabalho. Daqui a pouco eu trago mais um vídeo, mais um conteúdo pra você. É uma pedrada atrás da outra, é um vídeo bom atrás do outro, porque isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui, ó, é o nosso amor. Fui, nação!